Olá, povo lindo, povo abençoado, que privilégio poder estar hoje trazendo uma palavra de Deus para abençoar essa igreja, esse ministério que muito abençoa a minha vida. Quero mandar um abraço precioso para o pastor Emerson, para a pastora Fernanda, para toda essa família e para a igreja Profetizando as Nações. Eu sou o pastor Josimar Fonseca, sou pastor na Família da Fé e hoje estou tendo o privilégio de exibir, pregar, ministrar essa palavra para você que está conectado conosco, conectado com essa igreja, com esses pastores. E eu queria que você abrisse as escrituras agora no livro de Atos, no capítulo 16, onde há uma porção muito interessante das escrituras, que vai falar de Paulo e Silas, texto conhecidíssimo da palavra. Agora preste atenção, esse texto vai falar primeiro de muitos impedimentos que ocorreram no processo. Paulo tem a intenção de estar num lugar pregando a palavra, e ele quer se mover nessa direção, mas o texto vai dizer assim, olha, eu estou com a Bíblia aberta aqui, também o iPad, o texto vai dizer desta forma, que o Espírito Santo, verso 6, o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra na Ásia, e o verso 7 diz que o Espírito de Jesus não o permitiu levar a palavra lá. Então Paulo foi orar, Paulo foi buscar a Deus para entender o destino, para entender o momento, para entender o que Deus queria. E a palavra vai declarar que naquela noite ele teve uma visão, um sonho, uma revelação. Um homem macedônio que pedia a ajuda do pastor, do apóstolo, do servo Paulo. Ele se levantou e entendeu que Deus queria que ele fosse em outra direção. Então ele se moveu para chegar a este lugar. E o texto sagrado vai dizer que quando ele chegou no lugar que ele cria que Deus o estava levando, as escrituras vão declarar desta forma, verso 16, que ao chegar lá, ele começa a olhar o processo. Ele olha a cidade, ele olha as pessoas que moram lá, ele olha o comércio, ele analisa o estilo de vida, mas há um detalhe interessante aqui neste capítulo. A Bíblia diz assim, que eles procuraram um lugar para orar. Eles procuraram um lugar onde eles pudessem orar, onde eles pudessem buscar a presença do Senhor de forma intensa, contínua, antes de qualquer movimento, antes de qualquer atitude, eles estavam procurando um lugar para orar. Muitas vezes alguns impedimentos de Deus na nossa vida são precisos para que a gente possa chegar, para que a gente possa estar no lugar que Deus quer nos levar. E nesses dias eu creio que muitas pessoas estão confusas, sem saber por que algumas coisas estão fechando, parando, se movendo de uma outra forma. Eu creio que Deus está nos trazendo de volta a lugares que nós não deveríamos ter saído e nem perdido o foco. Eu creio que Deus está nos alinhando para algo novo que Ele quer nos entregar. E nesse processo que Deus está nos levando, mesmo que algumas vezes Ele feche algumas portas, e eu não só creio que Deus abre portas, eu creio que Deus também fecha portas. Existem portas que Deus precisa fechar para que eu possa chegar no centro da sua vontade, que eu possa chegar no lugar que Ele deseja que eu esteja. Agora, mesmo que eu chegue no lugar que Deus tem para a minha vida, Deus vai me levar a entender que algumas coisas precisam ser geradas antes da minha manifestação. Olha o que a palavra vai declarar, isso é muito importante. E eu preciso acompanhar aqui para você entender. Nesse movimento de oração, a Bíblia vai declarar que a casa de Lídia e o coração de Lídia se abriu para o Evangelho e para a palavra, e para o pastoreio de Paulo com Silas. Isso foi gerado porque eles começaram a ir perto do rio, onde algumas mulheres trabalhavam, e eles começaram a orar lá, e elas começaram a notar que havia algo diferente na vida deles. Então, algumas situações começaram a se abrir. E eu quero profetizar que nesses dias, alguns corações vão se abrir para aquilo que Deus tem para entregar para a sua vida. E algumas portas de algumas casas também vão se abrir para essa realidade daquilo que Deus vai entregar para você, para a sua família, para esse ministério. É interessante que na casa de Lídia, não só começou a ter uma célula, não só começou a ter uma igreja, não só começou a ter uma reunião de oração, mas ela creu no Senhor e ela abraçou a fé. Agora o texto vai dizer que
todo esse movimento que Paulo e Silas estão fazendo, vai se deparar com uma realidade sinistra. Cada vez que eles saíam para orar, cada vez que eles saíam e se movimentavam para ir ao lugar de oração, uma mulher tomada de um espírito de adivinhação se posicionava. Por quê? Porque Satanás sempre vai querer fazer frente para aquilo que Deus está gerando na sua vida, para aquilo que Deus está entregando para você. Havia uma tentativa velada, satânica, constante, do diabo de tentar descaracterizar e atrapalhar a obra de Deus na vida do apóstolo e naquela movimentação. Agora entenda isso. Apesar da luta, eles continuavam orando. Apesar do momento, eles continuavam batendo na porta de Deus. Apesar do ataque, eles continuavam centrados naquilo que Deus tinha. E o texto vai dizer que aquela situação, verso 18, ela durou por muito tempo, muitos dias. E eu quero crer que você está enfrentando batalhas que já duram meses, talvez anos. A Bíblia fala de uma mulher encurvada de 18 anos numa luta. A Bíblia fala de uma menina de 12 anos que estava enferma há alguns dias e a enfermidade era para a morte. A Bíblia fala de uma mulher de fluxo de sangue com 12 anos de luta de uma enfermidade. E algumas lutas que a gente enfrenta, elas podem parecer uma eternidade para nós. Por que Satanás faz frente para aquilo que Deus direcionou? Quando Deus chamou Elias para se revelar a Acabe e se apresentar ao rei, Deus disse que daria chuva. E olha que interessante, o livro de Reis vai dizer que quando ele vai orar pelo fogo, em 30 segundos, o fogo cai. Mas quando ele vai orar pela questão da chuva que Deus prometeu, há impedimentos e há empecilhos. E há potestades do mal tentando impedir o que Deus quer gerar. É necessário que o pastor auxiliar de Elias suba e desça 7 vezes. E Elias, prostrado, insiste numa coisa que Deus falou, que Deus prometeu. Por quê? Porque o adversário não quer que aquilo que Deus está gerando se estabeleça. Porque se Deus estabelece o que Ele está gerando, Satanás não tem mais domínio, não tem mais poder, não tem mais controle. Ele é obrigado a sair. E é interessante que Paulo está gerando um tempo sobrenatural que está para romper. Interessante, o texto vai dizer desta forma, que em dado momento, aquela luta ficou tão intensa, que Paulo olhou para a moça e disse: o mal que está em você, sai agora em nome de Jesus. E a Bíblia diz que na mesma hora, a mulher foi liberta poderosamente. E o que dominava a vida dela, acabou. Foi cancelado, foi desfeito. Eu creio nessa noite que Deus está desfazendo, na autoridade do poder do nome de Jesus, muitas coisas que estavam travando a sua vida, impedindo a sua vida, te atacando de forma intensa. Agora veja isso, essa libertação e essa transformação na vida dessa mulher, ela leva Paulo a um outro nível ainda de luta mais intensa, mais delicada, mais tensa. Veja, ele está no centro da vontade de Deus, mas está num ambiente de grandes batalhas. A Bíblia diz que eles foram pegos pela justiça da cidade, mentiram contra eles, os despiram, os açoitaram, os prenderam. E o texto diz assim, olha que coisa interessante, verso 23, foram açoitados, lançados no cárcere, guardados com toda a segurança, depois prenderam no cárcere interior com os pés no tronco. Escute isso, o cara está fazendo o que Deus lhe chamou para fazer, está vivendo o centro da vontade de Deus, e é o pior momento da vida dele, e ele foi posto num cárcere interior para morrer. Não entenda que a sua luta significa ausência de Deus. Também não entenda que Satanás está com o domínio e o controle das coisas. Não, não, não. Você precisa entender que algumas lutas fazem parte desse processo, dessa caminhada, mas o eterno peso de glória há de ser revelado. O que está por vir, virá e não tardará. E virá de uma forma tão tremenda que vai abalar as estruturas, vai desfazer os processos,
e vai estabelecer aquilo que Deus tem. Agora, note isso. Como é que Paulo e Silas lutam com essa circunstância? Se magoam, deixam a igreja, param de estar debaixo de autoridade pastoral, ficam desigrejados, lamentam, falam mal da fé, da denominação, atacam. Não. Você vai notar uma coisa interessante. Perto da meia-noite, o verso 24 vai dar essa clareza, vai abrir esse leque. Paulo e Silas entendem uma verdade tremenda: ninguém vai me tirar do meu lugar de encontro com Deus. Eles vão orar. Veja, Satanás queria impedi-los de orar, então mandou a luta. Satanás queria impedi-los de gerar, mandou a prova. Satanás queria destituí-los do que Deus estava fazendo, mandou aquela circunstância. Mas mesmo com a circunstância estabelecida, presente, eles não deixam de transformar o lugar que estão em um lugar de oração. Escute isso, amado. Deus está permitindo nesses dias que você transforme o lugar que você foi levado num lugar de oração. E eu quero declarar para você que o lugar que você está será um lugar de oração, porque o céu estará onde você está. O sobrenatural estará aí no natural que você está. Deus vai estar aí onde você entrou. E onde você entrou, Deus vai articular, Deus vai mexer, Deus vai moldar, Deus vai ativar, Deus vai fazer e escrever história a partir do lugar que Ele permitiu você entrar. Você vai encontrar os dois discípulos perto da meia-noite, todo mundo em casa achando que foi o fim, todo mundo achando que acabaram com o processo, todo mundo achando que teve a maior vitória da história. Mas lá na cadeia, lá no cárcere interior, nada pode deter, nada pode impedir, nada pode segurar esta ferramenta, esta arma. E a fé ativada através da oração vai liberar um mundo sobrenatural de realizar o que Deus tem para realizar. Eu vim convocar você a transformar o lugar que você está num lugar de orações e a operar desse lugar os milagres que Deus deseja fazer. Aleluia. A circunstância não vai te dominar, os problemas não vão te calar, as adversidades não vão fazer você desistir. Aleluia. E enquanto eles oram, eles ativam a chave da adoração. Porque, amado, adorar quando tudo dá certo, quando tudo está bom é uma bênção. Mas adorar quando tudo está errado é mostrar que a gente tem total dependência dEle, da graça dEle, da presença dEle. E veja, o texto vai dizer que eles cantaram à meia-noite. Escute isso, nesses dias, faça música onde ninguém pensou que você pudesse fazer. Faça adoração onde ninguém pensou que você pudesse adorar. Escreva onde ninguém achou que você pudesse escrever. E aumente o volume da sua adoração, como Bartimeu fez no meio do caminho. Ele gritou mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia, tenha piedade, tenha compaixão de mim. Eu conclamo você nessa crise a aumentar o volume da tua adoração e cobrir a voz da adversidade, cobrir a voz do medo, cobrir a voz da insegurança, cobrir a voz da injustiça, cobrir a voz da maldade. O que vai falar na minha vida não são as adversidades, mas é a promessa do Deus que eu sirvo, é a promessa, é a palavra do Deus com quem eu tenho compromisso. E a Bíblia vai dizer, está escrito, está declarado, está dessa forma: enquanto eles adoram, depois que orar e enquanto eles adoram, o texto diz desta forma, que aquele lugar foi sacudido pelo um terremoto. A Bíblia está expressando que é possível a nossa mente captar e entender. A Bíblia está dizendo que aquele lugar foi sacudido por um terremoto, como sua vida vai ser sacudida, e as escamas cairão, as folhas podres cairão, as folhas mortas sairão. Mas o texto diz que de repente aquele terremoto fez uma coisa inédita. E sabe o que ele fez? Quebrou todas as cadeias. Quebrou todas as cadeias. Eu vim declarar no nome de Jesus esta noite que todas as cadeias, ouça, todas as cadeias serão quebradas agora, em nome de Jesus. E já já eu quero orar por essas cadeias.
E a palavra vai declarar, no plural, as portas, não a porta, as portas. As portas de todos os cárceres foram abertas. Receba onde você estiver, as portas de todas as prisões vão se abrir, e o nome do Senhor será glorificado. E olha o que é interessante, ninguém que estava lá fugiu, porque ficaram presos à graça, à atmosfera, ao poder sobrenatural de Deus que imperava lá. Quando o carcereiro viu aquela situação e ele pensou em tirar sua vida, Paulo em autoridade gritou, não, porque os funerais estão cancelados, porque as sentenças estão canceladas, porque os prognósticos que Satanás fez, e ele veio para matar, roubar e destruir, estão cancelados. Esta noite Deus está entrando com providência e graça para libertar os cativos, e para anunciar o ano aceitável ao nosso Senhor, e para trazer sobre todos aqueles que estão presos, óleo de alegria em vez de cinza, vestes de louvor, coroa, porque essa unção fará toda a diferença na minha vida e na sua vida. É interessante que aquele dia começou num dia trágico de açoitamento, exposição pública, injustiça, feridas, mas aquela noite ainda estava para começar. A palavra diz que o carcereiro, quando viu, caiu de joelhos e disse, o que é que eu faço para receber essa graça? E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e toda a sua casa. Veja, o alvo de Jesus, o alvo de Deus era aquela família, aquela casa. O alvo do Senhor ainda continua sendo a sua casa, e Ele vai entrar na sua casa com salvação. Creia em Jesus, e salvação chegará para a tua família, para o teu lar e para a tua casa. E o texto vai dizer que Paulo sai da cadeia para a casa daquele homem, feridas lavadas. Você crê nisso, amado? Esses dias serão dias que suas feridas serão lavadas, suas chagas serão lavadas, sangramentos da sua alma serão sarados e estancados. E a palavra termina dizendo que aquela casa da salvação chegou, e um banquete foi posto. Porque quando Deus começa a agir, no nosso deserto Ele põe uma mesa e um banquete, para que o seu nome seja glorificado. 3 coisas quero orar com vocês para fechar essa palavra. Cadeias foram quebradas, cadeias foram desfeitas, cadeias foram estraçalhadas pelo poder da presença e da autoridade do nome de Jesus. E a primeira das cadeias que eu quero desfazer na tua vida são as cadeias das finanças, que te prendem, que te amarram, que te trazem desespero, que te deixam em pânico. Esta noite, estenda a sua mão onde você está, porque todas as cadeias que atrapalham os seus negócios, seu trabalho, suas finanças, Satanás não vai te oprimir nessa área, Satanás não vai te acorrentar nessa área, Satanás não vai agir nessa área da tua vida, porque o Deus de toda libertação está entrando aí para trazer libertação. Libertação. Você serve ao Deus da provisão, você serve a Jeová Jirê, o Deus que cuida de você. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Segunda cadeia que eu quero que você entenda, que Deus vai quebrar na sua vida agora, são as cadeias da malignidade. Obras de feitiço, bruxaria, encantamentos, agouros, todo ataque infernal do diabo contra a tua casa e a tua vida. Receba agora libertação em nome de Jesus. Eu estou ordenando em nome de Jesus, todo mal, bata em retirada, todas as obras de feitiço, todas as obras de encantamento, tudo aquilo que fecha o teu caminho, oprime a tua vida, espírito de pombagira, todo mal sai agora. Pega teu lixo, Satanás, e saia para nunca mais voltar. Seja livre agora em nome de Jesus. E eu quero fechar essa palavra. Eu creio que Deus está fazendo uma obra linda nesses dias, uma obra que, essa para mim é a maior de todas as obras. Podem pensar que fecharam as igrejas, mas cada casa está se tornando um altar, cada família e cada pai de família um ministro de Deus. E libertação tremenda está chegando sobre a sua casa agora. Eu estendo as minhas mãos. Eu sei que há muitas pessoas que são de cura, e a cura do Senhor vai brotar emocionalmente, mentalmente, fisicamente e espiritualmente.
mas receba a salvação na sua casa agora, no poderoso nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus cubra você de toda graça. Você sabe que a igreja ainda não está tendo cultos presenciais, mas está aberta durante toda a semana, e você pode procurar esta igreja, a igreja Profetizando as Nações, seus pastores, sua liderança, porque coisas lindas Deus está fazendo nesse ministério. Que Deus abençoe vocês. Obrigado pela oportunidade de trazer essa palavra, de abençoá-los com a graça de Deus. Amo vocês de coração. Que Deus dê vitória a você, pastora Fernanda, a você, pastor Emerson, seus filhos queridos, seus discípulos de ovelhas. Um abraço, um beijo no coração. Não permita que Satanás roube ou tire você do lugar da sua oração. Que esses dias a tua adoração flua naturalmente, e que a liberdade que Deus tem te dado, que quebra as cadeias, faça parte da sua vida e entre nas portas que Deus vai te abrir. Deus abençoe, fica com Jesus. Muito obrigado, um abraço.